Nas aulas anteriores, a gente estudou a série Fúria contínua no tempo. A partir de agora, a gente vai começar a estudar a transformada Fourier contínua no tempo. A gente viu nas aulas anteriores que a série Fúria contínua no tempo, ela tem uma característica muito importante, e que ela é uma série que é periódica, ou seja, que ela repete o comportamento do sinal que está sendo estudado no intervalo de tempo, que é o tempo de representação do sinal, ao longo de todo o intervalo de tempo. Isso significa que, se o sinal que a gente está estudando não é um sinal periódico, então a aproximação vai ser periódica e a série somente vai ter validade dentro daquele intervalo do tempo de representação. A diferença entre um sinal periódico e um sinal que não é periódico é que o primeiro, ou seja, o sinal periódico, ele se repete em um tempo finito. Já o sinal periódico, ele não se repete. Ou a gente pode assumir, olhem que interessante, que o sinal que não é periódico, ele se repete só que lá no infinito. Ou seja, que ele tem um período infinito. Ok? Então, a partir dessa aproximação, a gente poderia aplicar a série Fourier. E isso que a gente vai fazer agora. Vamos assumir o seguinte: vamos assumir que a gente tem um sinal que ele não é periódico, só que, ou seja, a gente vai assumir que um sinal que não é periódico, ele vai ter um período no infinito. Dessa forma, a gente pode enxergar o sinal como se fosse periódico. Ou seja, todos os sinais para a gente seriam, a partir de agora, periódicos. Alguns com período finito e aqueles que originalmente não são periódicos seriam periódicos com período infinito. Essa é a ideia por trás da aplicação da transformada de Fourier. Para ver um exemplo do que eu estou falando, vamos analisar o seguinte sinal. A gente tem aqui um sinal que é um pulso retangular. Esse pulso retangular tem uma largura W e tem um período T sub 0. Como vocês já sabem, a série Fourier associada a um pulso retangular é a função sinc. Bem? E então, para esse sinal com essas características, amplitude A, largura W, período T sub 0, a série Fourier associada, ou seja, a função harmônica associada a esse sinal, é a que vem aqui embaixo. Ok? A gente pode fazer, para fins didáticos, que o ômega, que é a largura do pulso, vai ser igual a T sub 0 sobre 2, ou seja, vai ser igual a metade do período. Né? Sendo assim, a função harmônica agora vai ficar dessa forma. Ok? E esse aqui seria o gráfico do Mouro da nossa função harmônica. O que acontece agora? Eu começo a aumentar o período do sinal. Observem que originalmente a função era essa aqui, e eu vou começar agora a aumentar o período T sub 0 do sinal, mantendo o W constante. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A função ela vai se repetir lá longe. Ou seja, na hora que eu começo a aumentar, por exemplo, o T sub 0 de 1 para 5, a nova função harmônica vai ter essa característica aqui. Você vê que agora vai ser A sobre 10, ou seja, a amplitude vai cair 10 vezes. E o sinc agora vai ser K sobre 10. Ok? O que significa esse sinc aqui agora é K sobre 10? Significa que é como se eu tivesse comprimido o eixo do K. Comprimir o eixo do K, que significa que estou colocando mais pontos. Estou colocando mais pontos no mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de K. Então, duas coisas importantes. A amplitude, ela é proporcional, a amplitude da função harmônica vai ser proporcional ao período sinal. Na medida que o período aumenta, a amplitude diminui, de acordo com essa expressão aqui. Outra coisa interessante é que, à medida que T sub 0 aumenta, a função vai se tornando um pulso retangular central na origem. Por quê? A próxima réplica dessa função vai acontecer bem longe.
Então, a função vai se aproximando a um pulso retangular na origem. Vai se aproximando a uma função que não é periódica. E a função harmônica, ela se torna mais larga e se aproxima de uma curva largura infinita, com amplitude zero. Que na medida que aumenta o período, a amplitude diminui. Então, para tentar manter a característica da curva, eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar o módulo da função harmônica, por t sobre zero. E vou substituir o eixo k, pelo produto k f sobre zero. Lembrando que f sobre zero é o inverso de t sobre zero. Dessa forma, na medida em que t sobre zero aumenta, kf sobre zero vai diminuir, certo? Aumentando assim a quantidade de pontos que eu vou aí colocando dentro da curva. Você vem aqui, por exemplo, ó, agora já a amplitude não vai mudar mais, que eu estou multiplicando todo por t sobre zero. Então, na medida que t sobre zero aumenta, diminui a amplitude, mas o produto se mantém constante. Então, continua constante. Qual a diferença aqui? A diferença é que eu vou colocar mais, na medida que t sobre zero aumenta, estou colocando mais pontos no mesmo intervalo de tempo. Como se tivesse comprimido o eixo. Estou fazendo basicamente um escalonamento da escala de tempo. Nesse caso, um escalonamento da escala k, da variável independente. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou comprimindo o eixo k, f sobre zero, certo? Ou seja, um escalonamento desse eixo aqui. Estou colocando mais pontos, cada vez mais pontos. Imagine que vai acontecer quando o t sobre zero vai tender a infinito. Se t sobre zero tende a infinito, bom, esse produto aqui vai ser constante, porque o módulo iria tender a zero, enquanto t sobre zero tenderia a infinito. Portanto, esse produto aqui se mantém constante. A diferença vai ficar que a quantidade de pontos, que eu vou colocar uma infinita quantidade de pontos no mesmo intervalo de tempo. Quando eu coloco infinitos pontos num intervalo de tempo limitado, fechado, eu estou transformando um sinal que originalmente era um sinal discreto, num sinal contínuo. O que? A diferença entre um ponto e aquele que está do lado dele é infinitesimal, certo? Então, sabem que quando eu faço, quando eu assumo que o período de um sinal está no infinito, a função harmônica associada a esse sinal é uma função harmônica contínua. Isso é um ponto bem importante aí. Tá? Outros pontos. A diferença de frequência entre as amplitudes harmônicas da série Fourier adjacentes vai ser que coisa? Vai ser F, ou seja, FF, igual a 1 sobre TF. Como o TF tem infinito, a diferença que vai ter entre um ponto e outro é infinitesimal, já falado, vai tender a zero. Essa relação pode ser representada por quê? Por um diferencial, vai ser um diferencial de frequência, e esse diferencial de frequência vai ser 1 sobre TF. F vai ser aquele período que está lá no infinito. Então, graficamente, a gente já viu o que acontece. Graficamente, a função harmônica se transforma numa função harmônica contínua no tempo. Então, vamos lá. Matematicamente, o que vai acontecer aqui? O x de t é a nossa aproximação de Fourier. A nossa aproximação de Fourier vai ser dada pelo somatório da função harmônica. A função harmônica vem dada por quem? Qual é a expressão da função harmônica? A expressão da função harmônica é 1 sobre tf, certo? Integral ao longo do período, certo? De quem? Do x de tal, elevado a menos j2 pi k delta f, tal de tal, vezes exponencial. Eu vou fazer agora, vou integrar ao longo do período, só que esse período aí é onde? Como sempre recomendo, vou pegar um intervalo simétrico, então não é zero. Então seria desde menos tf sobre 2 até tf sobre 2. Então vamos ver o que vai acontecer. No limite, quando tf tem infinito, o que vai acontecer aqui? Esse integral aqui, ela vai ser agora de menos infinito a infinito, certo?
O K vezes delta F, lembre que K vezes delta F se transforma em quem? Em F. Por quê? K vezes delta F vai se tornar que coisa? Vai se tornar uma variável contínua. Portanto, K vezes delta F vai ser F. Vai se transformar em F. Certo? Que outra coisa vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó. Vocês lembram aqui de 1 sobre df? Este era 1 sobre df, a gente define que vai ser o quê? O nosso delta F. Esse delta F vem para cá, para fora. E esse delta F, na hora que F se torna uma variável contínua, ele vai virar um diferencial. Certo? Então, você bem que esse diferencial aqui vai afetar quem? Originalmente era delta F multiplicando o somatório. Agora, esse diferencial aqui vai transformar esse somatório aqui fora em uma integral. Que eu não vou ter aqui dentro, não vou ter aqui dentro, mas a variável é k. Agora, a minha variável vai ser k vezes delta F, e k vezes delta F se tornou que coisa? F. Uma variável contínua. Portanto, não pode ser mais somatório de k. Vai ser uma integral, porque trabalhando com uma variável contínua, somatório contínuo, de quem? De delta F. Então, a nossa função harmônica original se transforma agora em uma outra função, né, que eu vou chamar de resposta em frequência, e essa, ou espectro também, e essa função harmônica vai ser dada por quê? Uma integral de menos infinito a infinito, de x de tal, é elevado a menos j, 2πf tal de tal. Se transformou aquele somatório agora em uma integral. Então, por definição, a transformada contínua de Fourier, ela vai ser dada por essa expressão aqui. Ou seja, x de f, transformada, se representa por esse t aqui, dt, e essa expressão. E a transformada inversa seria o contrário, seria essa expressão aqui, que seria a aproximação de Fourier para essa transformação. Usualmente, também você pode encontrar na literatura que, em vez de utilizar aqui o termo 2πf, é substituir tudo isso aqui por ômega. Né? Seria x de j ômega, né? E aqui aparece aqui j ômega. Você substituir 2πf por ômega. Né? E então aqui, caso a transformada inversa seja utilizando j ômega, você precisa multiplicar por 1 sobre 2π por causa daqui do... Originalmente seria df, agora não vai ser mais df, vai ser d ômega. Né? Então, esse aqui vai ser agora o nosso par para calcular a transformada de Fourier. Lembrando que, basicamente, o que a gente fez foi aplicar a série de Fourier, assumindo que o período sinal tendia a infinito. Dessa forma, posso aplicar a transformar a série de Fourier para qualquer tipo de sinal. Quando o período sinal tende a infinito, a série de Fourier se transforma na transformada de Fourier. Então, algumas definições importantes. O x de t está no domínio do tempo, como a gente já sabia. Agora, o x de f, a gente vai falar que está no domínio da frequência, no domínio, né? A transformada direta, a aplicação da série, da transformada Fourier, muitas vezes você pode encontrar na literatura como que chama-se análise do sinal. Enquanto que a transformada inversa se pode denominar síntese do sinal. XDF vai ser chamado de densidade espectral de potência ou simplesmente espectro do sinal. Quando a gente fala do XDF, a gente não vai falar mais de função harmônica, vai falar agora do espectro do sinal. Então, agora um exemplo. Bom, você vai terminar a transformada de Fourier, você vai aqui já fazer transformada de Fourier, da função retângulo. Né? A função retângulo é essa aqui. Essa função não é uma função periódica, é um retângulo. Né? Só que a gente vai assumir que essa função periódica, então, que essa função que não é periódica, a função RET, ela é periódica de período infinito. Então, fazendo isso, a gente pode aplicar a transformada de Fourier contínua no tempo. Basicamente, a gente vai fazer o que? Aplicar a definição da transformada de Fourier que a gente viu no slide anterior. Seria basicamente isso aqui, você souber essa integral. Bem, eu sei bem que é até mais fácil. A função
o espectro vai ser a função sinc, como a gente já sabia, de f, né? Sinc de f. Se a gente quiser trabalhar com j ômega, é somente fazer a transformação de ômega, de f para j para ômega. Né? E o espectro, que seria o módulo, né? Seria esse aqui, sempre com a função contínua. Como no caso da série Fourier, o módulo aqui do espectro, normalmente o espectro é uma função que está pertence a números complexos, por isso ela tem módulo e face. Então, normalmente o gráfico é dado em módulo e face. Lembrando que agora o gráfico é um gráfico contínuo, em F, não vai ser mais em K, vai ser um gráfico em F. Certo? Então, por exemplo, para terminar esse outro exemplo aqui, x de t vai ser igual a 2 vezes rho de t menos 2. Basicamente, por exemplo, então o mesmo, tá? E bom, aqui a gente teria desses dois exemplos aqui, certo? Então, note que existe um entendimento mais ou menos intuitivo entre o comportamento no domínio do tempo e o comportamento do domínio da frequência. Por exemplo, você vê esse primeiro gráfico aqui. Esse gráfico aqui, basicamente, a variação dele no tempo está em baixa frequência. Portanto, é de esperar que o espectro o sinal esteja mais concentrado aqui nas baixas frequências. Pelo contrário, esse gráfico aqui, você vê que ele varia muito no tempo. Né? A variação dele é muito rápida no tempo, uma grande variação ao longo do tempo. Portanto, é de esperar que a maior quantidade de potência desse sinal aqui esteja concentrada nas altas frequências. Aqui em baixa frequência tem um pouco. E esse sinal aqui, ele está dado basicamente numa mesma frequência. A amplitude dele varia, mas a frequência dele aparentemente se mantém praticamente constante. Portanto, toda a potência do sinal está concentrada numa única frequência, uma faixa de frequência bem estreita. Lembrando que o gráfico aqui, esse gráfico aqui do módulo, sempre vai ser um gráfico par, bem simétrico em torno do eixo módulo XF. Bem, então, até aqui, esse é o primeiro vídeo. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre a transformada